Recursos computacionais 3, exemplo 8, funções em linguagem C. Bom, vamos lá. Arquivo, novo, arquivo vazio. Já vou salvar esse arquivo. Então, arquivo, salvar como. Exemplo 8.c, não esquecendo da extensão. Ótimo. Primeira coisa que eu vou fazer é incluir a biblioteca stdio.h. Na sequência, eu já vou criar aqui a nossa função principal, a função main. Então, main, abre e fecha parênteses, por se tratar de uma função. E aí já vou abrir e fechar a chave aqui, onde eu vou construir a função principal. Essa função main, eu vou declará-la como sendo do tipo inteiro. E por ser uma função do tipo inteiro, ela tem que retornar algum valor do tipo inteiro. Então, ao final da função, eu vou colocar aqui um return 0. Muito bem. O que eu quero que que tenha no meu programa principal? Eu quero no meu programa principal ser capaz de chamar uma função que eu vou chamar aqui de função somatório, que me some todos os valores compreendidos entre os valores A e B informados pelo usuário. Tá? Então a função se chama somatório, né? E essa função, né, tem parâmetros A e B, né? Ou seja, o valor inicial e final desse somatório. Tá? Bom, essa função vai fazer esse somatório de todos os números compreendidos entre A e B, incluindo A e B, e ela vai me retornar o valor desse somatório. Esse valor que ela retorna tem que ser salvo em algum lugar. Então, o valor que ela retorna, eu vou atribuir, por isso o sinal de igual, a uma variável que está aqui na minha função principal. A essa variável eu vou chamar aqui de soma, por exemplo. Bom, depois disso eu vou dar um printf aqui, apenas para mostrar o resultado da soma. Tá? Vamos trabalhar com números inteiros, então eu vou pôr aqui soma igual a porcentagem i de inteiro, e no lugar desse porcentagem i, eu quero que apareça o resultado da soma. Então, depois das aspas, eu vou colocar aqui vírgula, soma, e ponto e vírgula para encerrar a instrução. Bom, eu tenho três variáveis aqui, né, soma a e b, que eu não declarei até esse momento. Então, vamos declará-las. Int a, b e soma, certo? Bom, e a e b ainda precisam ser informados pelo usuário, né? Então eu vou colocar aqui um printf, né, entre aspas, a mensagem para o usuário. Certo? Ponto e vírgula para encerrar o printf. E depois um scanf, para ler os valores informados pelo usuário. Esse scanf eu vou montar como? Então, entre as aspas, eu vou colocar porcentagem i, espaço, porcentagem i. Porque eu vou ler dois valores, de A e B. Depois das aspas, eu vou colocar aqui vírgula, endereço de A, vírgula, endereço de B. Ponto e vírgula para encerrar o scanf. Na função principal, tudo certo. Só que essa função somatória não existe. Então, a gente precisa definir essa função somatória. Onde eu faço isso? Antes da minha função principal. Então, vamos lá começar a definir a função somatória. Então, toda função precisa de um nome. Então, função somatória. Se a função, mesmo que essa função não tenha parâmetro nenhum, ela precisa dos parênteses.
É o que define que somatório é uma função e não uma variável. Tá, mas essa função em particular, ela tem parâmetros. Ela precisa, né, de valores inicial e final. Ela precisa receber os valores inicial e final para fazer esse cálculo do somatório entre esses valores. Então ela precisa de dois parâmetros. Eu vou chamar aqui esses dois parâmetros de ini e fim. Né? Ou seja, onde começa o somatório e onde termina o somatório. Mas não basta eu dizer que tem dois parâmetros. Eu tenho que também dizer de que tipo são esses parâmetros. Então, eu vou colocar aqui int e int. Né? Vamos trabalhar só com o número inteiro nesse exemplo. Bem, então agora vamos construir a função em si, né? Dentro das chaves. Bom, para fazer esse somatório, né, de um valor inicial até um valor final, né, como a gente já fez em outros exercícios, eu vou usar um for, vou usar um loop, com um contador indo justamente do valor inicial e parando nesse valor final, incrementando esse contador de 1 em 1. Né? Bom, e para cada valor de i que a gente tem, eu vou fazer então a soma. Né? Então eu vou pôr aqui um S de soma é igual o S que eu já tinha mais o valor i. Né? Com isso eu faço o somatório. Vejam que eu estou usando aqui variável i e variável s, né? Que são variáveis locais da função somatório. Tá? Mesmo sendo variáveis de função, eu preciso então declarar essas variáveis i, s. Além disso, vamos lembrar aqui de inicializar s em zero, né? Que é o termo neutro em um somatório. Bom, mas depois de calculado o somatório, eu quero que essa função somatório me devolva qual foi o valor calculado. Então, eu quero que essa função somatório me retorne o valor calculado, ou seja, me retorne S. Certo? Agora, como S é do tipo inteiro, né, então a gente diz que essa função somatório é uma função do tipo inteiro, do tipo int. Tá? Então, para definir a função, eu preciso do nome, entre parênteses, a lista de parâmetros, né? E ainda preciso dizer de que tipo é essa função. Tá? Bom, agora a nossa função somatório está pronta. Tá? Vamos compilar aqui o programa. Então está lá, digite valores inicial e final. Eu vou colocar aqui de 2 a 5, né? Que a gente soma rapidinho aí. 2, né, com 3 dá 5, com 4 dá 9, com 5 dá 14. Então esse somatório tem que dar 14. Vamos ver se dá isso mesmo. Então tá lá, ó, 14. Né? Então, a função somatório recebe os valores a e b, né? Ou seja, o ini, o parâmetro ini de somatório recebe o valor a e o parâmetro fim de somatório recebe o valor b. O que está programado aqui dentro, então, faz justamente o cálculo do somatório dos valores que começam em ini e vão até fim. E esse cálculo é feito e sendo armazenado em S. Depois que o cálculo é feito, a função então retorna S, retorna o valor final desse somatório.